Não, Pedro não foi o primeiro papa. A igreja primitiva ela era liderada por todos os apóstolos de uma forma mais democrática, né? Jesus nunca colocou Pedro numa posição de comando sobre os outros apóstolos, né? Jesus é e sempre foi o único líder supremo da igreja. E a gente vai ler aqui um texto de Mateus 23, do 8 ao 11. Olha só o que diz. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês. E aqui a letra mestre está em maiúsculo. E todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe. Mais uma vez a palavra chefe está com letra maiúscula, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Ou seja, se alguém se acha maior aqui, deve ser servo. Jesus está falando aos discípulos e falando sobre a hipocrisia dos escribas e dos fariseus, que não saem dos seus tronos e que os discípulos deveriam agir de forma diferente. Como, por exemplo, não serem bajulados e não desejarem os primeiros lugares nas ceias e nos cultos. Jesus aqui, se você ler o versículo 1 do capítulo 23, você vai ver que Jesus está falando dos escribas e dos fariseus, que naquele instante, naquela época, naquele contexto cultural, naquele contexto de cultura, os hebreus, os judeus viam, né, entre eles ali, na hierarquia, o cargo mais alto, a patente mais alta no governo, né, os escribas e os fariseus, que representavam ali de certa forma, né, o povo judeu. Bom, eu comecei com a introdução e eu quero partir para os tópicos, né? O segundo tópico, né, depois da introdução é a contradição dos defensores do papado. Quem diz que Jesus fez Pedro Papa geralmente usa 3 trechos da Bíblia. E ele ataca a gente protestante que tira texto fora de contexto. Mas, bom, eu ao menos não faço isso e parece que eles são os que mais fazem, né? Os textos que ele mais usa é o seguinte. O primeiro texto é de Mateus 16, 17 ao 19, onde Jesus chama Simão de Pedro, que mais tarde Jesus faz, né, o contraste do nome Pedro com pedra. É por isso que Jesus chama Simão de Pedro, Simão de rocha, tá bom? Guarda isso aí. Número 2, ou seja, o segundo texto que eles usam é de Lucas 22, 31 ao 32, em que Jesus manda Pedro fortalecer seus irmãos. Guarde bem isso. O terceiro versículo, passagem que eles usam, é de João 21, do 15 ao 17, quando Jesus diz para Pedro cuidar de suas ovelhas. E aqui eu coloquei para vocês os 3 versículos e eu vou trazer agora as soluções. Eu categorizei como letra A, B e C. Letra A, falando do versículo de Mateus 16. Jesus não coloca Pedro como chefe no texto de Mateus. Pedro tem uma importante função na fundação da igreja, mas quem a edifica é Jesus. Jesus é a pedra de esquina fundamental para a igreja, não Pedro. E olha que foi Pedro quem disse que Jesus é a pedra de esquina. O próprio Pedro disse que todos os crentes são pedras na construção da igreja. Jesus não deu as chaves do reino só a Pedro. Em Mateus 18 ao 18, ele dá a mesma autoridade a todos os discípulos. A autoridade de anunciar o evangelho e pedir coisas de Deus. Ou seja, a unção, o dom, o ministério não fica só na mão de Pedro, mas sim na mão dos 12. A solução B, falando do versículo de Lucas, né? O trecho de Lucas é um aviso. Jesus sabia que Pedro iria negar. Diz isso nos próximos versículos, né? E que iria ter uma crise de fé. Por isso orou por ele, para que não fosse vencido pelo diabo. Fortalecer os irmãos é uma coisa que todo crente deve fazer. Não é função exclusiva do Papa. E aí tem a solução, a letra C, né? Falando do versículo de João. Na passagem de João, Jesus não manda Pedro ser o chefe de todos. Ele diz para cuidar de suas ovelhas, ou seja, discípulos. Todo líder deve cuidar dos outros discípulos. Todo líder deve cuidar dos outros discípulos. Nesta conversa, Jesus está restaurando Pedro a sua posição de apóstolo, porque ele tinha negado Jesus em trechos passados. É só botar um pouquinho que você vai ver. No terceiro cantar do galo, Pedro negando Jesus. E aí eu faço o contraste com Judas Iscariotes. Judas não quis uma restauração. Judas não quis ser restaurado, mas Pedro, e assim, Pedro tendo a vontade ali, né, se arrependendo, pedindo perdão, Jesus vem
para poder restaurar Pedro a sua posição de apóstolo. É muito simples. A gente, em 3 tópicos, já desmistificou, né, esses tópicos que eles usam para poder defender o papado. E aí a gente já desmistificou essa passagem, e aí vem outra questão. Tá bom, se Pedro não era papa, então o que ele era? E aí eu também separei tópicos aqui para defender essa tese. Primeiro, Pedro era presbítero. Mas tá bom, Pedro não se dizia que ele era superior aos presbíteros. Antes, disse que eram seus iguais. 1 Pedro 5:1. E olha que é ele que está escrevendo, viu? Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Ou seja, a glória não está em Pedro, a glória não é Pedro, a glória não está na adoração de Pedro, participante da glória que se há de revelar. Mas na católica, o Papa é o líder supremo da igreja deles. Eu digo deles porque apesar da protestante, né, de alguém de lá de dentro, ou seja, Martinho Lutero, ter visto essa loucura, né, e com a coragem dele ter restaurado a visão verdadeira da igreja, né, por isso que eu digo deles e não nossa, deles lá da seita herética deles. Enfim, o Papa é o líder supremo da igreja deles, acima de todas as outras autoridades. Segunda coisa, Pedro prestava contas à igreja. Olha aí, tá vendo que Jesus fala que todos devem ser servos? Ele não estava acima de toda autoridade, e quando foi criticada por comer com gentios, se explicou a outros apóstolos e à igreja. Atos capítulo 11, versículo 1 ao 4. Isso aqui é Bíblia pura. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Isso aqui, naquele contexto, naquela parte da história, era escândalo. Era um escândalo judeu comer com gentio. Na linguagem dele, judeu comer com pagão. Tá? Mas bora pra frente. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Pronto, tá aí um apontamento verídico. De fato, Pedro fez isso. É só você voltar no capítulo anterior. Vá para Atos capítulo 10. Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem. Isso aqui não sei o que eu tô falando. É Bíblia, está no versículo 4. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem. E aí Pedro, se você ler o contexto, ele vai explicar tudinho o que aconteceu, como é que ele teve a visão, ele estava orando, chegou uma revelação e tal, o vaso caindo, o lençol, os animais que eles achavam que eram impuros e por aí vai. Enfim, né, Pedro prestou conta. Isso prova que suas atitudes não eram sempre aceitas como indiscutíveis. Meu Deus do céu. Terceiro tópico. Pedro normalmente estava acompanhado de outros apóstolos. Por exemplo, no Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 14, levantou-se com os 11. Pedro não era individualista, não achava que a unção só era na vida dele. A unção só está na minha vida. Não mexam com o giro do Senhor, não. Pedro levantou-se com os 11, né? Ali na defesa de fé, na apologética do Pentecostes, né? Pedro muitas das vezes era o porta-voz do grupo, porque tinha facilidade para falar, mas isso não significa que era o chefe. Por exemplo, Arão falava por Moisés, e nem por isso era o chefe. Tá vendo? Meu Deus do céu, eu gosto muito disso. Tópico 4. Pedro não era infalível. Pois é, mesmo depois do Pentecostes, Pedro cometia erros. Em certa ocasião, Paulo repreendeu publicamente por ter uma atitude hipócrita. Gálatas 2, do 11 ao 13. Quando Pedro estava longe dos judeus, comia com gentios. Se não me engano foi assim. E quando estava perto dos judeus, simplesmente Pedro fazia acepção dos gentios. Ou seja, estava numa atitude hipócrita. E aí Paulo vão se encontrar, etc. Paulo, intrigado, vai questionar Pedro e pergunta: rapaz, que atitude hipócrita é essa? A situação é resolvida, mas mesmo assim Pedro cometeu um erro, o ato da hipocrisia. E vale lembrar que Jesus odiava a hipocrisia. Então mesmo depois de Pedro ter sido levantado como líder inicialmente da igreja, falar, ser praticamente o primeiro apologeta do Pentecostes, ainda assim ter quase salvo mais de quase 3.000 almas no dia de Pentecostes, mesmo assim ele cometia erros. Já o Papa
é suposto ser infalível. Ah, meu amigo, agora vem o tópico 5. Pedro tinha esposa. Jesus... Meu Deus do céu. Jesus curou a sogra de Pedro. E anos mais tarde, Paulo mencionou que Pedro viajava com sua esposa. 1 Coríntios 9:5. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro, ou em uma linguagem mais fiel, e Cefas, que se você olhar se você olhar no rodapé também vai estar lá, né? Pedro ou Simão Pedro. Enfim, olha aí. Agora, se você vê hoje em dia, né? Se você vê o requisito para ser papa, não pode casar. Pois é, meu amigo, mas Pedro era casado, assim como os outros 11. Olha aí o mistério. Agora vem o último tópico. Paulo era o mais famoso. Os judeus e os romanos pensavam que Paulo era o líder supremo da igreja, não Pedro. Isso é visível em Atos 24, versículo 5. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Mas espera aí, se Pedro fosse o líder acima de todos os outros, os governantes teriam notícias disso. Meu Deus do céu, muito simples, é muito simples. Eu não consigo entender como as pessoas conseguem ficar cegas diante da palavra de Deus. Martinho Lutero dizia: minha mente está cativa à palavra. Se sua mente não está cativa à palavra, então você vai ficar se submetendo a homens, a papas, a clérigos, a éditos, a tradição a vida toda. Mas não, é a palavra que fica acima disso tudo. Bom, aí eu coloquei aqui no último tópico, eu tô deixando agora os roteiros disponíveis aí embaixo na descrição. Se você quiser baixar e visualizar, não tem nenhum problema, eu tô fazendo isso. Conclusão papal. Conclusão papal, essa foi boa. As evidências indicam que Pedro não foi papa. Ele foi um apóstolo importante por ser ousado e seu ministério foi essencial na fundação da igreja. Mas as diferentes igrejas locais eram bastante independentes e durante cerca de 300 anos não houve nenhum líder supremo na história da igreja, tá bom? Então é isso. Respondendo a pergunta do vídeo, não, Simão Pedro não é, nunca foi, nunca será definido por nós protestantes como papa. Pode ser para o católico, tudo bem, mas para nós que temos a verdade da palavra, nós que temos a mente cativa à palavra, não. Pedro nunca foi papa e nunca será, tá bom? Nem ninguém, nem João, nem Tiago, nem Paulo, nem ninguém, gente, ninguém. Se o escritor aos Hebreus disse que Jesus é superior a Moisés, quem somos nós para dizer que só Pedro tem a unção, que só Pedro prega bem, que só Pedro é o sucessor, que só Pedro pode sentar no trono, na cadeirona? Não, isso tá errado. O próprio Jesus condenou isso. Então esse foi o vídeo aqui, ficou um pouquinho longo aí, mas enfim, né, isso é bom porque abre nossa mente e é sempre bom a gente estar tirando um tempinho para poder estar ouvindo coisas que vão abrir nossa mente, né, e alimentando nosso conhecimento e sabedoria. Mas é isso, espero que tenham gostado. Se você não gostou, tem alguma coisa a sugerir, deixe nos comentários, né? Se você é algum católico e se convenceu com minha ideia, deixe nos comentários. Ou se você é um católico que não se convenceu com minha ideia, tudo bem, não precisa atacar minhas redes sociais, não precisa enviar uma bomba pra minha casa, tá bom? Mas é isso aí. E nós vamos sempre estar cativos à palavra de Deus. Curta, se inscreva e ative o sininho para receber mais vídeos. Deus abençoe, fique com Deus e até mais.